Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então. Eu sou Paulo Eduardo Pichensky e nós vamos falar das vias linfáticas e tecido linfático, tecido linfóide. Esse é o nosso roteiro. Pois bem, o sistema imune provavelmente é o sistema do corpo menos identificável anatomicamente, porque ele está na maior parte das vezes integrado dentro de outros tecidos, outros órgãos, como pele, trato gastrointestinal. No entanto, se você pegar a massa de todas as células imunes do corpo, equivale a mais ou menos a massa do encéfalo. O sistema imune ele é composto de linfa, das vias linfáticas, tecidos e órgãos linfóides ou linfáticos e das nossas células de defesa. Quanto às nossas células de defesa, nós já conversamos na nossa aula de sistema imune sobre elas. Importantíssimas, cada uma tem a sua função. Ora elas representam o sistema imune inato, ora representam o sistema imune adaptativo. É difícil dizer qual é a mais importante, todas têm a sua função, e dizer a mais importante, na realidade, a gente pode cometer um grande erro. Todas têm a sua função. A célula dendrítica é a APC profissional, o macrófago fagocita tudo, enfim, né? Mas a gente percebe que os linfócitos T e B, eles permitem a resposta imune adaptativa, ou seja, a melhora da resposta imune. Então a gente pode dizer, de certa forma, que essas células, depois de tudo que a gente viu, eles são o cara. Mas, repito, todas as células têm a sua importância na resposta imune. A linfa é esse líquido que transita pelos vasos linfáticos. O nome linfa vem do latim, que significa água nascente, água pura, em virtude da aparência límpida, incolor. Representa um tecido imunológico circulante que transporta uma grande quantidade de leucócitos, predominando quase que exclusivamente os linfócitos, e ela tem uma composição muito semelhante ao plasma, mas não coagula. Quando nós conversamos na mesma aula de resposta imune, nós falamos da linfa, da sua função de transporte, em que por dia é produzido cerca de 30 litros de líquido extravascular e cerca de 27 retorna, e esse excedente de 3 litros acaba indo para os vasos linfáticos, formando a linfa. Em relação às vias linfáticas, são os vasos que conduzem a linfa. O sistema linfático, através das vias linfáticas e linfa, permite movimento unidirecional do líquido intersticial, lá dos tecidos, até a circulação, até o sangue. As vias linfáticas se dispõem como uma ramificação convergente, isto é, vão se anastomosando e formando vasos de calibre maior. As vias linfáticas são compostas pelos capilares linfáticos, pelos vasos linfáticos, tanto pré-coletores quanto coletores, e pelos troncos linfáticos. Os capilares linfáticos, eles correspondem aos menores vasos linfáticos. São pequenos vasos linfáticos de extremidade cega, né, que se iniciam ali na região dos capilares sanguíneos. Perceba que é uma circulação aberta nesse sentido. Lá você tem essas extremidades cegas, né? Absorvem o líquido, a linfa, que vai sendo transportada para vasos cada vez maiores. Os nossos vasos linfáticos, eles têm paredes finas, uma única camada endotelial, formando essas lacunas, né, entre essas células que permitem que líquidos, proteínas intersticiais, material particulado como bactérias, sejam arrastadas para os vasos linfáticos, né, fluxo de massa. Essa sobreposição, tá vendo? Essas células endoteliais, elas formam escamas, né, ou seja, ficam sobrepostas, funcionando como
microválvulas de sentido único que impedem que a linfa retorne, saia da linfa, ela retorne ao espaço intersticial. Além do que, essas células endoteliais elas são ancoradas no tecido conjuntivo ao redor, o que evita o colabamento dela. Os vasos linfáticos, ou simplesmente linfáticos, juntam-se para formar vasos linfáticos maiores que vão aumentando de tamanho. Então, os vasos linfáticos, a gente pode dividir eles em pré-coletores, que são, eles têm uma estrutura bastante semelhante ao capilar linfático. O endotélio, ele já é coberto por um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo, em alguns pontos, ele sofre umas invaginações e vai já iniciando a formação de válvulas ou válvulas que direcionam o fluxo numa única direção, ou seja, evitam o refluxo. Os vasos linfáticos maiores que os pré-coletores são os coletores, que já têm as válvulas bem formadas, né? Esse sistema de válvulas bicúspides unidirecionais, semelhante à circulação venosa, que impede o refluxo. Esses vasos coletores são munidos de musculatura própria que submete os vasos a contrações, né, enviando a linfa em direção, numa única direção, unidirecional, né? Se você observar bem aqui, ó, os vasos linfáticos, você tem linfonodos os linfonodos ligados em série, tá vendo? Ó? Então, pelo fato dessa ligação em série dos linfonodos, um vaso linfático, aqui tem o vaso linfático aferente desse linfonodo, aqui o vaso linfático eferente. Então, pela ligação em série, um vaso linfático eferente de um linfonodo acaba sendo o vaso linfático aferente de outro. Os vasos linfáticos, eles vão originando vasos maiores, né? E os vasos linfáticos maiores são os troncos linfáticos, que se comunicam com a circulação venosa, né? na veia subclávia, na veia braquiocefálica. E nós temos basicamente 3 troncos linfáticos: os troncos jugulares, subclávio e o broncomediastinal. Os jugulares drenam a linfa que vem da cabeça e pescoço, os subclávios drenam a linfa que vem dos membros superiores e parede torácica superficial, e os broncomediastinais drenam a linfa que vem dos órgãos abdominais. E nós temos um vaso linfático que é o maior de todos, que é o ducto torácico, que tem 38 a 45 centímetros, que vai desembocar aqui do lado esquerdo, próximo do tronco linfático subclávio esquerdo. E esse ducto drena membros inferiores, órgãos pélvicos e abdominais. Essa daqui, ó, é a região em rosa de drenagem dos troncos linfáticos direitos. Aqui a região de drenagem do tronco linfático esquerdo e a região de drenagem do ducto torácico. O tecido linfóide é um tipo de tecido conjuntivo reticular. Então, o tecido conjuntivo reticular ele pode formar o tecido mieloide, que é o hematopoético, ou o tecido linfóide. A matriz dos dois é a mesma, as fibras reticulares, mas o que difere são as células. No nosso tecido linfóide, aqui você vai ter as células de defesa, linfócitos e os seus derivados, sua progenie. O tecido mieloide, como nós já vimos na aula de hematopoese, ele é formado pelas células hematopoéticas. Então essa é a grande diferença do tecido mieloide do tecido linfóide. Veja, essa matriz, né, esse estroma conjuntival do tecido reticular, ele é composto por fibras reticulares, que são finas fibras de colágeno sintetizadas pelas células reticulares, que são fibroblastos especializados.
E essa matriz, através da união dos prolongamentos das fibras reticulares, forma uma rede, uma estrutura de sustentação para as células, no caso do tecido linfóide, das células de defesa, macrófagos, linfócitos, plasmócitos. Ou seja, os linfócitos e outras células aderem-se a essas fibras. Então perceba que esse tecido reticular constitui o arcabouço tanto dos órgãos linfóides quanto dos órgãos hematopoéticos do tecido mieloide. E graças a esse arranjo, essa rede, esse arranjo frouxo dessas fibras reticulares, é que forma-se uma estrutura que permite a circulação de células e fluido por esses espaços. O tecido linfóide ele está envolvido na resposta imune, na produção de linfócitos. O tecido linfóide está distribuído por todo o corpo, tanto em órgãos linfóides, baço, timo, linfonodos, malte, né, mucous associated lymphatic tissue, ou seja, o tecido linfático associado à mucosa, isso que é malte, e em órgãos não linfóides, na pele, por todo o corpo. O tecido linfático possui diferentes arranjos, podendo ser difuso ou nodular. Arranjo difuso, que é a forma mais frequente, predomina linfócitos T de Tatu. O arranjo nodular, que forma essas bolinhas aqui, ó. Então, são os nódulos ou folículos linfáticos ou linfóides. Então, os nódulos linfáticos. Como é uma bolinha, bolinha começa com a letra B. Então, as bolinhas têm predomínio de linfócitos B de bola. O mais comum arranjo do tecido linfóide, linfático, são os agregados difusos subepiteliais, né, o arranjo difuso. Essa é a forma mais comum. A maior parte do tecido linfático no nosso corpo não está nessas bolinhas, os nódulos linfáticos, mas nesse tecido difuso, onde predominam os linfócitos T. Então, esse tecido difuso ele não apresenta limites claros, ele se mistura ao tecido adjacente. Esses agregados subepiteliais, isso aqui é um epitélio. Isso aqui é uma fotografia de uma tonsila palatina. Um epitélio, cripta. Então, esses agregados subepiteliais de linfócitos são as formas mais frequentes de organização do tecido linfático, tanto no trato gastrointestinal, no trato geniturinário, no trato respiratório, que podem estar ou não ao redor de nódulos linfáticos. Você pode ter uma região sem nódulo linfático, só com tecido com essa formação difusa, mas pode estar associado com nódulos linfáticos também. Os arranjos nodulares, que são os nódulos linfáticos ou folículos linfáticos, eles são bolinhas, bolinha começa com B de bola, então predomina os linfócitos B. Então, os nódulos linfáticos são agregações esféricas de linfócitos densamente compactadas de tamanho variável, em torno de 1 milímetro. Os nódulos linfáticos podem aparecer isoladamente ou formando agregados de múltiplos nódulos linfáticos. Os nódulos linfáticos também podem ser encontrados no malte, dentro de linfonodos e no baço. Muitos autores usam, aí nesse caso, a palavra folículo linfático. Calma. Nódulo linfático e folículo linfático são a mesma coisa. Só que alguns autores, eles preferem usar a palavra folículo linfático quando os nódulos linfáticos estão dentro de órgãos linfáticos, como o linfonodo, como o baço, como o malte. Quando não estão dentro desses órgãos, muitos autores preferem usar a palavra nódulo linfático. Então, folículo linfático é o que está dentro dos órgãos linfáticos. Isso é o que comumente muitos autores fazem essa diferença, mas são sinônimos. Nódulo linfático é sinônimo de folículo linfático. Pois bem, os nossos nódulos linfáticos, ou folículos linfáticos, eles são essas bolinhas. Fundamental, não confunda nódulo linfático, que é essas bolinhas aqui, com linfonodo. Então, um linfonodo, que é um órgão linfático, ele tem vários nódulos linfáticos. Eu vou repetir.
Não confunda nódulo linfático ou folículo linfático, que são sinônimos, com linfonodos. Linfonodos são órgãos linfáticos dentro dos quais existem vários nódulos linfáticos. Beleza? Alguns nódulos linfáticos possuem, em meio ao estroma do tecido reticular, áreas chamadas centros germinativos, que se coram levemente com os corantes histológicos comumente utilizados, ou seja, o centro germinativo é uma região palidamente corada. Os nódulos linfáticos que apresentam centro germinativo são chamados nódulos linfáticos secundários, e os que não apresentam centro germinativo são chamados nódulos linfáticos primários. Ou seja, tem centro germinativo no nódulo linfático? Tem, é secundário. Não tem, é primário. O nosso nódulo linfático primário, ou seja, sem centro germinativo, são nódulos linfáticos não ativados, que não foram apresentados antígeno. Então lá, eles são compostos pelo quê? Principalmente pelos linfócitos B virgens, que são chamados de linfócitos Nave. O que é um linfócito Nave? Que nós vamos usar o tempo todo nessa conversa na próxima. Linfócito Nave é aquele linfócito que já está completamente, do ponto de vista imunológico, maduro, então ele está imunocompetente. Ele só não foi apresentado um antígeno, ele não tem especificidade. Mas do ponto de vista imunológico, ele está imunocompetente. Então, o linfócito B, nós estamos representando aqui por uma adolescente. Quer dizer, já está totalmente formado, mas ele não foi apresentado ao antígeno, linfócitos B-Nave. O problema é que alguns autores chamam ele de linfócitos imaturos, mas eu acabei de dizer que são maturos. Então, essa confusão, quando você vai ler, pode acontecer. Então, nós vamos estabelecer que linfócito Nave, seja B ou seja T, são linfócitos imunologicamente formados, só não foram apresentados ao antígeno. Então, o linfócito B virgem, Nave, não foram apresentados ao antígeno. Na realidade, os nossos nódulos linfáticos primários eles são formados por linfócitos B em repouso, ou seja, linfócitos B Nave, que nós já vimos o que é, e linfócitos B de memória. É aqueles que já foram apresentados ao antígeno. Houve a expansão clonal e nessa expansão clonal alguns se transformaram em linfócito B de memória. E por que são linfócitos em repouso? Por quê? Porque eles não estão ativamente em divisão, eles não realizam funções efetoras. Né? Eles estão paradinhos ali. Né? É óbvio que o linfócito primário não tem só linfócitos, você tem células dendríticas, enfim. Né? Tem células imunes de uma forma geral, mas você não tem nenhuma atividade desses linfócitos. Os linfócitos estão em repouso, tanto linfócitos B-Nave quanto linfócitos B de memória. Beleza? Já eu esqueci de falar para vocês que a maior parte dos linfócitos B-Nave são linfócitos B foliculares, ou seja, os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea, que são liberados já imunologicamente competentes no sangue, e o local que eles vão predominantemente são os nódulos linfáticos ou folículos linfáticos. Então a maior parte dos linfócitos B-Nave são linfócitos B chamados foliculares. Mas eles não ficam paradinhos no linfócito, eles vão nos folículos linfáticos, eles não ficam paradinhos ali. Eles vão para um folículo linfático, entram no sangue e vão para outro folículo linfático, entram no sangue e vão para outro folículo linfático, seja em órgãos linfóides, seja em regiões que não têm órgãos linfóides, ou seja, eles vão circulando de folículo linfático em folículo linfático em busca de antígeno. Por isso que eles também são chamados de linfócitos B recirculantes, porque eles recirculam continuamente no sangue, migrando de órgão linfóide secundário para o seguinte em busca de antígeno. Então, os linfócitos B foliculares entram nos tecidos linfóides secundários, seja baço, linfonodos, tecidos linfóides de mucosa, ou malte, através de vasos sanguíneos,
Esses vasos sanguíneos que eles entram, nós vamos conversar daqui a pouquinho, através das vênulas do epitélio alto, que situam-se nas zonas de células T. O linfócito B, então, sai na zona de célula T, em seguida ele migra para os folículos linfáticos, que são as zonas onde eles vão ficar por mais tempo, as zonas das áreas B de bola. Já no nosso nódulo linfático, folículo linfático secundário, eles são chamados de ativados, porque eles têm o contato com o antígeno, e isso vai fazer com que ocorra a formação histológica do centro germinativo, que corresponde aos nódulos linfáticos, folículos linfáticos secundários. Ou seja, em resposta à exposição ao antígeno, ou seja, estimulação antigênica, os nódulos linfáticos primários tornam-se nódulos linfáticos secundários. O centro germinativo, que é essa área palidamente corada, ele é circundado por uma área periférica mais intensamente corada, mais escura, chamada zona do manto. Centro germinativo, zona do manto. Os centros germinativos são os principais locais de proliferação e diferenciação de linfócitos B em plasmócitos. Uma vez que você entra em contato com antígeno, ou seja, estimulação antigênica, você lembra que você tem ativação dos linfócitos B de bola e expansão clonal. Expansão clonal, diferenciação de plasmócitos, produção de anticorpos, formação de linfócitos B de bola de memória. Então você perceba que você tinha um linfócito B-naive, uma célula jovem, as células virgens, foi exposto ao antígeno, essa célula B-naive se transforma num linfócito B ativado, agora específico para um determinante antigênico, para um epítopo, para um antígeno. Quando nós vemos essa lâmina, nós vemos que existem essas bolas, né? Esses folículos ou nódulos linfáticos, entremeado por um tecido linfático difuso, aqui no meio, tá vendo? Ó? Tudo isso é tecido linfático, onde você tem o arranjo nodular, o nódulo ou folículo linfático e o arranjo difuso. Aqui predomina o linfócito T de tatu e aqui no nódulo linfático o B de bola. E se você olhar bem, ó, você tem uma zona clara e ao redor tem uma zona mais escura. Zona do manto, linfócitos B-naive, centro germinativo, linfócitos ativos. Perceba que a matriz, desculpa, que ocorre a estimulação antigênica do nódulo linfático, surge então os folículos linfáticos ou nódulos linfáticos secundários, que deslocam, há um deslocamento para a periferia dos linfócitos B-naive. Então, você no folículo primário só tem linfócitos B-naive com a estimulação antigênica. Esses linfócitos B-naive eles se deslocam para a periferia, que corresponde à zona do manto, onde está cheio de linfócitos B-naive. Os linfócitos B foliculares naive. Né? Beleza, pessoal? Em relação à recirculação dos linfócitos, esse é um sistema de monitoramento constante de todas as partes do corpo, que informa o sistema imune sobre a existência de antígenos localizados. Quer dizer, quando o linfócito ele fica recirculando de um órgão linfóide para outro, ele fica monitorando o corpo em busca do antígeno. Então, a recirculação de linfócitos é esse sistema de monitoramento. Se você tem um antígeno que entrou na ponta do dedão do pé, com essa recirculação de linfócitos, você pode comunicar todos os órgãos linfóides lá da tua orelha, de todas as regiões, sobre a existência de antígenos no nosso corpinho. Então,
Por essa recirculação, os linfócitos estimulados no linfonodo satélite de um dedo infectado, por exemplo, poderão informar outros órgãos linfáticos, contribuindo para que o organismo elabore as respostas imunes mais eficientes contra a infecção. O endereçamento homing dos linfócitos, que é o movimento dos linfócitos T e B para fora da circulação sanguínea ou de dentro dos órgãos linfóides para o sangue, ocorre através das vênulas do epitélio alto. Nós, na aula de sistema imune inato, nós conversamos sobre o mecanismo de endereçamento homing dos leucócitos, em que as células endoteliais elas produzem proteínas de membrana que permitem a movimentação, a diapedese aqui foi representado um neutrófilo, mas de qualquer leucócito. Pois bem, as vênulas do epitélio alto, também conhecida por alguns como vênulas pós-capilares, mas as vênulas do epitélio alto, são as regiões especializadas do corpo para essa passagem, a diapedese seletiva de linfócitos T e B. Ou seja, as vênulas do epitélio alto são as regiões onde preferencialmente ocorre a saída e a entrada, a saída dos linfócitos T do sangue para o tecido periférico e a entrada de linfócitos T e B do tecido periférico para o sangue. As vênulas do epitélio alto são encontradas em linfonodos, onde, sem dúvida, a recirculação de linfócitos é mais intensa, e outros locais como o malte, apêndice, áreas interfoliculares, tonsilas, placas de Peyer. O baço não possui vênulas de epitélio alto, mas ele possui capilares que têm função semelhante, muito semelhante. O timo também não possui em essência as vênulas de epitélio alto, mas apresenta as vênulas pós-capilares com características de vênulas de epitélio alto. Aqui um desenho de um linfonodo. Então nós temos aqui o hilo do linfonodo, onde entra uma artéria. Essa artéria ela traz células de defesa, neutrófilos, macrófagos, linfócitos, hemácias. O linfonodo tem uma região chamada medula e uma região chamada córtex. Esse córtex ele é formado por um córtex externo e um córtex interno, nós vamos ver isso. O córtex externo ele está cheio de nódulos linfáticos, são linfonodos, não confunda linfonodo com nódulos linfáticos. Então, na região cortical externa existem vários nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos formam uma bolinha, ou seja, predomina linfócitos B de bola. Na região paracortical ou região cortical interna, você tem uma zona T de tatu, porque é uma zona que predomina linfócitos T de tatu. E nessa região T é que existem as nossas vênulas do epitélio alto, que permitem com que os linfócitos T e B saiam e que os linfócitos T e B retornem à circulação sanguínea. Então veja que os linfócitos B de bola, eles saem na zona T e migram para o folículo linfático, se desenvolvem e retornam para a zona T, para a vênula do epitélio alto, voltando à circulação e saindo do linfonodo pela veia. Essas veias do epitélio alto elas têm uma estrutura cúbica diferente das outras regiões capilares, especializado no transporte de linfócitos T e B. Os órgãos linfóides são coleções de tecido linfático. São os linfonodos, baço, malte, timo, e eles visam a compartimentalização do tecido linfático a fim de otimizar as interações celulares para o reconhecimento do antígeno e ativação do linfócito. Desta forma, todos os antígenos são transportados para onde os linfócitos estão concentrados. É mais ou menos assim. Ó. Existem placas sinalizando para o antígeno aonde que eles têm que ir. Então, essa compartimentalização que vai levar todos os antígenos para uma determinada região, que são os órgãos linfóides. Então, a maioria dos linfócitos é encontrada nos chamados órgãos linfóides, onde provavelmente encontram invasores. Somente 5% são encontrados dos linfócitos são encontrados na circulação. Nós vimos isso na nossa aula de sistema imune. Então, os linfócitos, 65% dos linfócitos estão nos órgãos linfóides, principalmente baço e linfonodos, onde provavelmente vão encontrar invasores.
Veja bem, os patógenos que entram no corpo, por exemplo, uma pele fissurada ou uma infecção, uma rinocinusite, enfim, eles vão para a linfa e dessa linfa eles seguem o trajeto para os linfonodos da região onde eles penetraram o corpo. Você já deve ter observado que quando você tem, né, uma rinocinusite, quando você tem uma otite, uma dor de garganta, você tem aumento aqui, por exemplo, de linfonodos na região cervical. Esse aumento dos linfonodos se chama linfonodomegalia ou linfadenopatia. E por que isso ocorre? Os linfonodos eles podem sofrer essa linfadenopatia, ou seja, podem sofrer hiperplasia, alterações histológicas em resposta a muitas condições clínicas, nesse exemplo que eu dei para você, a condições infecciosas. E esse aumento ele corresponde esse aumento do linfonodo, né, corresponde ao aumento local do tamanho devido à proliferação celular, aumento do número de linfócitos macrófagos no linfonodo. E o edema. Isso distende a cápsula e vai causar dor. Isso se dá o nome de linfadenopatia, quer dizer, o agente microbiano entrou na linfa da região e foi drenado, ele foi para o linfonodo da região mais próximo, o linfonodo satélite, que então iniciou a resposta imune, começou a aumentar o número de linfócitos, macrófagos no linfonodo, causou edema na região, e o linfonodo inflamatório tem a característica dele ser móvel e doloroso, você encosta e dói. Essa é a característica do linfonodo inflamatório. Os nossos órgãos linfóides, órgãos linfáticos, correspondem à medula óssea, ao timo, linfonodos, baço e o malte, tecido linfático associado à mucosa. Nós podemos dividir os nossos órgãos linfóides em capsulados e não capsulados, e centrais ou periféricos. Pois bem, o timo, os linfonodos e o baço, eles possuem uma cápsula de tecido conjuntivo que delimita. Então o timo tem uma cápsula que delimita ele, o baço também e os linfonodos também. Então por isso que eles são capsulados. Os demais não têm essa cápsula de tecido conjuntivo que os delimita. Os nossos órgãos linfóides também podem ser divididos em centrais, geradores ou primários e periféricos ou secundários. Veja, os nossos órgãos linfóides centrais, que são medula óssea e timo, são os principais locais de produção, ou seja, geração e formação, e também de maturação, ou seja, desenvolvimento dos linfócitos. Dessa forma, é nos órgãos linfóides centrais que os linfócitos atingem a maturidade fenotípica e funcional, expressando os seus receptores de antígeno. Órgãos linfóides primários produzem os componentes celulares do sistema imune. Já nos nossos órgãos linfóides periféricos secundários, linfonodos, baço, malte, são onde as respostas dos linfócitos aos antígenos estranhos são iniciadas. Ou seja, nos órgãos linfóides centrais, os linfócitos amadurecem, ou seja, se transformam em linfócitos maduros imunocompetentes, NAVE, mas são nos órgãos linfóides periféricos que estes linfócitos eles entram em contato com o antígeno, iniciam a resposta imune. Vamos ver se fica mais fácil de entender assim.
Nos órgãos linfóides periféricos, os linfócitos entram em contato com o antígeno, transformando-se em linfócitos efetores e linfócitos de memória. Nos centrais, você expressa os receptores de antígeno imunocompetente, e nos periféricos, você entra em contato com o antígeno através desses receptores de antígeno, iniciando a ativação do linfócito, expansão clonal. A nossa medula óssea, e é o único órgão linfático que eu vou comentar aqui, os demais nós vamos comentar numa aula à parte, ele é um órgão mieloide. Ele é um órgão mieloide. Mieloide, eu falei, mieloide. Mas ele produz todos os linfócitos. Veja, no contexto de produção de linfócitos B de bola, a medula óssea, mesmo não sendo por conceito um órgão linfóide, e sim um órgão mieloide, está contido dentro do canal medular, tem células hematopoéticas, ele representa um órgão linfóide central, sim, uma vez que é em sua estrutura que ocorre a formação e maturação das linhagens do linfócito B de bola. O linfócito B de bola sai da medula óssea imunocompetente. É o conceito de um órgão linfático central. Esse é um desenho que nós já conversamos quando nós falamos de hematopoese, mas vamos repetir aqui. Então nós temos a célula tronco hematopoética, em azul, o que ocorre na medula óssea. Essa célula tronco hematopoética vai originar células progenitoras multipotentes, células formadoras de colônia, aqui no caso nossa linhagem linfóide. Essa célula formadora vai originar os precursores do linfócito B de bola e do linfócito T de tatu. Percebam bem que todos, absolutamente todos os linfócitos se originam na medula óssea. Todos, tanto B quanto T. Sendo que os linfócitos B de bola saem da medula óssea já como linfócitos maduros, imunocompetentes, NAVE. Este é o conceito de um órgão linfático, linfóide central. No caso dos linfócitos T de tatu, eles saem da medula óssea imunologicamente imaturos. Eles não são NAVE quando saem. E completam a sua maturação no timo, ou seja, se tornam imunocompetentes somente no timo. Por isso que o timo também é, por conceito, um órgão linfóide central. Perceba então que essa dicotomia, linfócito B e linfócito T, essa dicotomia linfocítica faz com que os linfócitos B de bola amadureçam na medula óssea e os linfócitos T de tatu sejam produzidos na medula óssea, saiam imaturos para a circulação sanguínea, indo ao timo, onde eles amadurecem, onde eles se tornam imunocompetentes. Note que, embora todos os linfócitos sejam gerados na medula óssea, os linfócitos T de tatu terminam a sua maturação no timo. Portanto, embora o timo não origine linfócitos, nem B, nem T, devido a ele ser imprescindível para o término da maturação dos linfócitos T, ele é considerado um órgão linfóide central. Então vamos lá, olha só. Apenas linfócitos T maduros, ou seja, imunocompetentes, NAVE, deixam o timo e caem na circulação, indo aos órgãos linfóides secundários, onde eles vão ser apresentados ao antígeno. Apenas linfócitos B maduros, imunocompetentes, NAVE, deixam a medula óssea e entram na circulação, migrando para os órgãos linfóides secundários, onde eles vão entrar em contato com o antígeno. Pois bem, então nós vimos que as células de defesa todas são importantes, onde nós temos os linfócitos e as demais células, mas os linfócitos são importantíssimos para a resposta imune adaptativa, para que a gente tenha uma melhora da nossa resposta imune. A linfa é o líquido que transita pelos vasos linfáticos.
As nossas vias linfáticas são compostas pelos capilares, pelos vasos pré-coletores e coletores, pelos troncos linfáticos. Lembrar do ducto torácico, que é o maior vaso linfático do corpo. O nosso tecido linfóide, ele pode estar num arranjo difuso, que é o mais comum, ou formando bolinhas, que são os nódulos linfáticos ou folículos linfáticos. E quanto à presença do centro germinativo, ele pode ser o nódulo linfático primário, quando não tem centro germinativo, só tem células Nave naquela região, ou quando há uma estimulação antigênica desse nódulo linfático primário, iniciam a formação de linfócitos B ativos, centro germinativo. A recirculação de linfócitos é fundamental, que é o processo de endereçamento de linfócitos, e ela ocorre primordialmente pelas vênulas do epitélio alto. Os órgãos linfóides, linfáticos, podem ser capsulados ou não, centrais ou periféricos. A medula óssea é um órgão linfático central porque ela produz linfócitos B maduros. Dela saem os linfócitos B maduros. B de bola. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço para todos.